Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa aula desta sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Nossa aula de hoje é aula de História e hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada e realizar nossa atividade da aula de hoje. Então, eu peço que vocês peguem um caderno de vocês para fazer a correção, ok? A atividade da aula passada foi uma atividade do livro de História e era da página 53. E vocês tinham que ter copiado e respondido as questões da página do livro, ok? Vamos iniciar a nossa correção. Essa atividade, ela falava um pouco sobre o comércio e a ocupação dos espaços. Nós vimos que o comércio, ele marca a história da humanidade, não é isso? As relações de comércio antigamente, no início, assim que surgiu o comércio, elas só aconteciam com pessoas que viviam próximas. Só que com o passar do tempo, as mercadorias, começaram a levar as pessoas e os seus produtos por outros lugares. As pessoas começaram a explorar outros lugares por meio do mar, por meio da terra, explorar outras regiões graças ao comércio, à venda de suas mercadorias. E a primeira questão diz assim: de que maneira o comércio influenciou a ocupação do espaço e as trocas culturais entre os povos? Como foi, de que forma o comércio influenciou a relação entre os povos? Eu espero que vocês tenham respondido que a busca por novas rotas de comércio permitiu o contato de diferentes povos que viviam distantes uns dos outros, modificando a ocupação do espaço com o surgimento de novas colônias e promovendo as trocas culturais com a difusão de diferentes línguas, costumes e produtos. Então, eu espero que vocês tenham respondido que o comércio ele influenciou a ocupação do espaço porque ele permitiu o contato de diferentes povos que viviam distantes uns dos outros. Então, respondam quem não respondeu. Permitiu o contato de diferentes povos que viviam distantes uns dos outros, modificando a ocupação do espaço com o surgimento de novas colônias e promovendo as trocas culturais com difusão de diferentes línguas, costumes e produtos. Ok, pessoal? A segunda questão. De acordo com o mapa da página anterior, qual a importância do mar Mediterrâneo para alguns povos antigos? Nós vimos, pessoal, que o mar Mediterrâneo era por onde ocorriam as rotas comerciais, dos povos que viviam nessa região. Era onde os navios, navegavam pelo mar Mediterrâneo e próximos àquele mar se encontravam as regiões aonde ocorria as trocas comerciais. Então, eu espero que vocês tenham respondido que, por meio da navegação no mar Mediterrâneo, muitos povos antigos da África, da Ásia e da Europa realizaram trocas comerciais e entraram em contato com diferentes povos e culturas. Então, vocês vão colocar, por meio da navegação no mar Mediterrâneo, muitos povos realizavam trocas comerciais. Por meio da navegação no mar Mediterrâneo, muitos povos realizaram trocas comerciais. Ok, pessoal? Quem acertou, coloca o certinho. Quem não fez, coloca a resposta. E quem errou, faça a correção. Terceira questão, pedia para vocês observarem essas duas imagens. São duas imagens de duas moedas fenícias de cerca de 3.200 anos atrás. Olha só como eram as moedas dos fenícios, que eram, como a gente estudou, eram aqueles povos que deram início à navegação para a realização do comércio. A letra A pergunta: o que esses objetos têm em comum? O que as duas moedas têm de parecido? Os dois objetos, pessoal, eles são de origem fenícias, feitos de metal, utilizados em transações comerciais. Nas duas estão cunhados elementos do mar, embarcação,
ondas, criatura marinha mitológica. Então, eu espero que vocês tenham respondido que os dois objetos são dos fenícios, são de origem fenícia, são feitos de metais, são utilizados nas transações comerciais, né, no comércio. E observando as duas imagens, a gente percebe que tem elementos de navegação, né? Tem embarcações, tem as ondas do mar. Então, são elementos semelhantes e parecidos entre as duas moedas. Letra B. É possível supor por que motivo as duas moedas têm essas características comuns? Por que elas são parecidas? Por que elas têm esses elementos semelhantes? Então, é possível a gente supor por que motivo? Sim, é possível sim. Vocês vão botar sim. As duas foram feitas pelo mesmo povo, então a escolha dos elementos ligados ao mar pode estar relacionada à importância do mar Mediterrâneo para os fenícios, já que era por meio deles que eles percorriam as rotas comerciais e faziam contato com outros povos. Então, é possível a gente supor, sim, porque que eles são parecidos. Vocês vão botar sim, porque as duas foram feitas pelo mesmo povo. As duas foram feitas pelo fenício. Então, se eles foram feitas pelo mesmo povo, ele vai utilizar uma característica que para eles era importante, que era o mar Mediterrâneo, que eram por onde eles percorriam e realizavam as suas transações comerciais. Ok? Além da atividade da página 53, também tinha a atividade da página 54, que também era falando sobre as rotas comerciais e o comércio antigo. A quarta questão, vocês iam responder a partir da quarta questão, que perguntava assim: quais os principais motivos dos conflitos entre os povos da região do mar Mediterrâneo? Nós vimos que existiam conflitos, existiam desavenças entre os povos que viviam ali próximos ao mar Mediterrâneo. E por que que tinha essas desavenças? Porque o controle das rotas comerciais era uma das principais razões desse conflito, porque diversos povos concorriam entre si, provocando guerras e batalhas. Então, acontecia esses conflitos porque os povos, eles concorriam entre si. Um queria vender os seus produtos, né? Cada um queria vender os seus produtos. Então, isso acontecia, esses conflitos aconteciam porque eles concorriam entre si, ok? Quinta questão. Complete as frases com as palavras destacadas abaixo. Nós temos 3 palavras: Mediterrâneo, comércio e seda. E nós íamos completar essas frases com uma dessas palavras. O era uma atividade comum aos diferentes povos. O quê? O comércio era uma atividade comum aos diferentes povos que viviam na região do mar Mediterrâneo. Então, o comércio, ele era comum, né, naquela região próxima ao mar Mediterrâneo. A era fabricada na China e transportada para a Europa, passando pelo Mediterrâneo. O quê? A seda, tá? Essas eram as palavras que completavam corretamente essas frases. Bom, vamos para a nossa atividade de hoje. Nossa atividade de hoje é na folha, que vocês vão copiar e responder no caderninho, ok? Lembrando, pessoal, que é sempre importante que vocês copiem o cabeçalho, o nome da escola, a data de hoje, a disciplina, a turma, tudo direitinho, como se nós estivéssemos na sala de aula, tá? Primeira questão. Explique como eram as trocas comerciais antes do surgimento da moeda. Como é que aconteciam as trocas comerciais antes de surgir a moeda? Lembram que nós estudamos? Cite exemplos de objetos que eram utilizados como moedas nas trocas comerciais. Antes de existir as moedas, o que as pessoas utilizavam para comprar e vender? Para simbolizar que era uma moeda. Terceira, o que mudou nas trocas comerciais com o uso da moeda? Depois que surgiu a moeda, o que foi que mudou? O que foi que transformou? Quarta,
Leia as afirmativas a seguir, escreva verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Vocês vão ler essas afirmativas, as que vocês acharem que são verdadeiras, vocês colocam V, e que vocês acharem que forem falsas, vocês colocam F. Quinta, encontre no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais e anote as palavras em seu caderno. Então, vocês vão procurar, certo? Aí, o nome de alguns produtos que eram utilizados no início do comércio, nas trocas comerciais, e vão escrever as palavras que vocês encontrarem no caderninho, ok? E a sexta questão, vocês vão ler esse texto, certo? Precisa copiar, sim, esse texto no caderno. Vocês vão ler esse texto, vão copiá-los, ok? E depois vocês vão responder a letra A e a letra B. Como eram feitas as primeiras trocas comerciais? A resposta está no texto. Pense em produtos que são trocados entre seus familiares, por exemplo, peças de roupa, nos dias de hoje e escreva-os abaixo. A família de vocês realiza alguma troca de produtos? Trocam peças de roupas, tipo, tem aquela roupa que não serve mais para mim, a minha mãe pega e dá para uma família que precisa. Isso acontece na família de vocês? Vocês vão escrever, ok, pessoal? Essa é a nossa atividade de hoje, vocês vão responder e me enviar.